Graça para concluir. Quando se encontrar, digam amém. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler de novo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Estenda suas mãos em minha direção, ore por mim para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu precioso e santo Espírito que fale ao nosso coração nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, e que pela tua palavra, meu Deus, nós sejamos edificados, pela tua palavra nós sejamos ministrados, pela tua palavra nós sejamos instruídos, animados, encorajados, pela tua palavra nós possamos voltar ao centro da tua vontade para as nossas vidas. Nós te pedimos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje eu quero falar sobre graça para concluir. Graça para concluir. Vamos dizer comigo? Graça para concluir. Mais uma vez, graça para concluir. Queridos, geralmente não é muito difícil começarmos as coisas, não é verdade? Geralmente não existe um esforço muito grande para você começar qualquer empreendimento. Começar uma dieta, começar um curso na universidade, começar uma família, começar uma empresa, não é verdade? Começar a malhar, né? Geralmente você não precisa de um esforço muito grande para dar início a algo, mas é preciso um esforço e uma resiliência muito grande e uma determinação muito maior para você concluir aquilo que você começou. Amém? Para você dar conclusão àquilo que você começou, para você terminar aquilo que você começou. Amém? Então é importante que nós entendamos que o Senhor nos oferece graça, não apenas para darmos início, não apenas para começarmos, mas também para concluirmos. Isso em relação à vida cristã, isso em relação à jornada da fé, a jornada cristã é a mesma coisa. Muita gente começa a jornada da fé muito empolgado. Jesus fala sobre isso na parábola do semeador, em Mateus capítulo de número 13. Mateus 13, Jesus fala sobre isso. Uma semente que cai em um determinado terreno, né, que Jesus chama de aquele terreno superficial. A pessoa ela começa com muita garra, com muita empolgação, com muito ânimo, mas ela não continua, ela não conclui a jornada. Então isso, não só em relação às coisas desta vida, mas em relação também à nossa vida cristã, em relação à nossa caminhada com Jesus, é importante que nós entendamos que o grande segredo não é apenas começar, mas é concluir. Não é apenas iniciar, mas é terminar. Não é apenas dar início à corrida, mas é chegar na linha de chegada. Amém, meus amados? Então é importante que nós entendamos isso. Então eu quero que vocês entendam que o Senhor nos oferece graça tanto para começar como para concluir. O texto que nós lemos em Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra em nós. Ele começou, mas Ele não apenas começa as coisas. A Bíblia diz que Ele vai completar essa obra. Então nós somos filhos daquele Deus e desse Deus que começa e que termina. Nós somos filhos desse Deus que inicia e que conclui. Então, portanto, nós podemos, pela graça de Deus, começar e concluir aquilo que Deus planejou para a nossa vida, aquilo que Deus projetou para a nossa vida, aquilo que Deus colocou em nosso coração. Diz amém? A Bíblia nos fala que o Senhor, Hebreus capítulo 2, versículo 2, 12, verso 2, que o Senhor é aquele que é chamado de o consumador, o autor e o consumador da nossa fé. Autor significa aquele que dá início. A nossa fé começa nele, mas ele também é aquele que conclui, porque ele é aquele que é o consumador da nossa fé. E eu quero ler com vocês esse texto na versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje, Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus,
pois por meio dele é que a nossa fé começa. Olha só, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois por meio dele é que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ou seja, a nossa fé começa em Jesus e ela tem a sua consumação em Jesus. E ele continua dizendo: ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Ou seja, esse Jesus que não se importou, que não desistiu por causa da cruz, mas olhando para a alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que estava proposta para Jesus? De ver todos nós salvos, de ver todos nós no seu reino. Por causa dessa alegria que estava proposta para ele, ele suportou a cruz. Ele começou o seu projeto, mas ele concluiu. E quando ele está morrendo na cruz, ele disse para o Pai: está consumado, não é? Em grego, tetelestai, ou seja, está completa, a obra foi concluída. Eu não apenas comecei, mas eu concluí a obra, eu concluí o projeto que o Senhor colocou na minha vida, eu concluí a missão que o Senhor me deu, eu estou concluindo. Então, o grande segredo, meus amados, não é apenas começar, mas é concluir. E Jesus nos concede graça para começar e para concluir. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim: Jesus concede graça para você começar e para você concluir. Amém? Então muitas vezes nós podemos ser desencorajados a desistir da caminhada, a desistir dos projetos que Deus colocou em nosso coração, a desistir dos sonhos que o Senhor colocou em nosso coração, a desistir de uma missão específica que Deus nos deu. Muitas vezes nós somos desencorajados ou tentados no meio desse desencorajamento a desistir, mas nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos chamou para concluir aquilo que nós começamos. O Senhor nos chamou para concluir aquilo que nós começamos. Por isso, se você buscar a Deus, se você confiar nele, se você depender dele, ele vai lhe ajudar, ele vai lhe dar força, ele vai lhe conceder graça para que você seja o que ele criou você para ser, para que você conclua o projeto que ele colocou na sua vida. Diz amém. Houve muitas pessoas na Bíblia que começaram muito bem, mas que terminaram mal. Muitas pessoas que começaram bem e terminaram mal. Então eu volto a dizer, o segredo não é apenas começar, mas é concluir o que você começou, é terminar o que você começou. A Bíblia nos fala, por exemplo, de Saul. Saul começou muito bem. Saul foi escolhido pelo Senhor para ser rei de Israel, o primeiro rei daquela monarquia que estava começando, o primeiro rei daquela nação. E Deus usou o profeta Samuel, sacerdote e profeta Samuel, para ungir Saul para um grande reinado. E Saul recebeu uma grande unção, uma linda unção, uma unção de realeza, uma unção para reinar, uma unção para governar. Saul profetizou no meio dos profetas. Saul teve experiências tremendas com Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo viria sobre ele e o transformaria em um outro homem, daria a ele uma capacidade sobrenatural, como de fato deu. Ele começou muito bem a sua jornada. Mas lá na frente, queridos, a Bíblia diz que o coração de Saul se orgulha. O coração de Saul fica envenenado pela inveja e pelo ciúme de Davi. Porque quando Davi matou o gigante Golias, a Bíblia diz que quando ele estava voltando, as mulheres começaram a cantar dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E elas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E o coração do rei então se encheu de inveja de Davi, e ele então persegue Davi, ele começa a se distanciar do Senhor, ele começa a se afastar do Senhor. Vocês conhecem a história. E é interessante, queridos, porque ele não estava conformado com a porção que Deus tinha para ele. O problema, muitas vezes, que muita gente desiste, é porque fica se comparando com o outro. As mulheres disseram: Saul matou 1000, a porção dele era 1000. Mas ele estava se comparando com a porção de Davi, mas Davi matou 10 milhares. E ele disse: as mulheres deram somente 1000 para mim, mas deram 10 milhares para Davi. Deram somente 1000 para mim, mas deu 10.000 para Davi. E ele começa a se comparar com Davi. Esse é o problema. Muitas vezes
Tem muitas pessoas desistindo, porque em vez de olhar para o que o Senhor lhe deu, a porção que o Senhor lhe deu, a boa medida que o Senhor lhe deu, e continuar fazendo o que Deus mandou fazer, ele começa a olhar para outras pessoas, começa a se comparar com outras pessoas, começa a olhar para outros e fazer comparações, e a comparação é terrível. E Saul começou a cair quando ele começa a se comparar com Davi. E lá na frente a Bíblia diz que Saul chegou a consultar uma necromante, uma mulher que consultava mortos. Ele mesmo que tinha pela ordem de Deus ordenado que fossem eliminados do reino de Israel esse tipo de adivinhações, agora ele mesmo no final da sua vida, desesperado, consulta uma necromante, consulta o espírito de mortos. Olha que loucura. E a Bíblia diz então que Saul morreu ali no campo de batalha, e ele acabou se suicidando ali, né? Já ferido, já sem forças para vencer, ele acaba se suicidando naquele lugar. Então preste atenção, meus amados, preste atenção aqui comigo. Ele começou muito bem, mas ele terminou mal. Outra pessoa que começou bem, mas que não terminou tão bem assim, foi Sansão. Irmãos, o nascimento de Sansão, não sei se você já leu isso na Bíblia, mas o nascimento de Sansão é tão profético como o nascimento de Jesus e de João Batista. O anjo de Deus veio anunciar para os pais dele que ele iria nascer, e que ele seria um nazireu de Deus, que ele seria diferenciado, que ele não comeria, ele não beberia vinho, nem bebida fermentada, que o seu cabelo não seria cortado, porque ele tinha um pacto de nazireado com o Senhor, que ele seria cheio do Espírito Santo, e que ele faria coisas grandiosas, e que ele reinaria, que ele governaria Israel. Um homem que já nasceu debaixo de uma promessa do Senhor. E este homem, debaixo dessa promessa, ele vai crescendo, e Deus vai lhe dando força, ele vai fazendo coisas extraordinárias no nome do Senhor, fazendo proezas no nome do Senhor. Inclusive ele é um dos listados ali em Hebreus 11, como um dos heróis da fé. Um homem que pela fé fez coisas grandes no Senhor. Mas num determinado momento da sua jornada, a Bíblia diz que Sansão, ele começou a se afastar do princípio de Deus. Primeiro ele começa a tocar em cadáver, porque o nazireu não podia tocar em cadáver. E lembra quando as abelhas fizeram um mel na carcaça do leão que ele matou? Quando ele volta, ele encontra o mel naquela carcaça, e ele come o mel de uma carcaça, de uma carniça, vou botar assim para você entender. Ele não podia, como nazireu, ele tinha um voto, ele não podia tocar em cadáver nenhum, nem humano e nem de animais, porque era um voto de nazireu que ele tinha. Depois lá na frente ele começa a se envolver com mulheres filisteias. A ordem de Deus para o povo de Israel é que eles só podiam se envolver com mulheres israelitas. Eles não podiam se envolver com mulheres pagãs, com mulheres que não temiam a Deus, com mulheres que não tinham temor do Senhor. E ele se envolve com essas mulheres. A Bíblia depois diz que Sansão, estou trocando aqui porque eu falei de Saul no início, que Sansão, ele se prostitui. Ele começa a se deitar com prostitutas, ele começa a ter relacionamentos sexuais com prostitutas. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que teve no seu nascimento um anjo dizendo que ele iria nascer e que ele seria. E a gente vê isso no nascimento de Jesus, no nascimento de João Batista, e ele teve essa mesma direção, essa mesma palavra do anjo, como Jesus e João Batista. Começou muito bem, mas terminou mal. E por fim, a Bíblia diz que ele doou o coração dele para uma mulher que ele nunca deveria dar o coração. Ele começou a brincar com o pecado, ele começou a dar corda ao pecado. É como diz o ditado, né? Brincar atiçar a onça com a vara curta. E ele começou a fazer isso. E aí ele se envolve com uma mulher chamada Dalila, uma mulher filisteia, uma mulher perversa, uma mulher má, uma mulher sedutora, uma mulher que sabia seduzir, que sabia enganar. Infelizmente tem muitos homens que só pensam com a parte de baixo do seu corpo, não é? E aí Sansão começa a pensar assim, apenas no prazer, apenas numa recompensa imediata. E ele se envolve com Dalila. E Dalila começa a perguntar a Sansão, por conta dos seus reis, ela começa a perguntar qual era o segredo da força dele. Onde está o segredo da força dele? E ele começa a brincar, ele começa a dizer, o segredo da minha força é esse, se me amarrarem com cordas virgens, eu não vou conseguir quebrar as cordas e eu vou ficar fraco. Aí ela faz Sansão dormir no colo dela, né?
Faz aquela coisa que toda mulher sabe fazer. Você sabe que quando o homem tem um momento de intimidade, uma das primeiras coisas que acontece com ele depois disso é o quê? Sono. E aí ela fazia, e depois vinha o quê? Sono. E ele, ela acalentava, ele dormia, aí chamava o cara, amarrava ele com cordas virgens que nunca tinham sido usadas, e ela gritava: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Os filisteus vêm contra ti, Sansão. E daqui a pouco ele ouvia, se levantava, quebrava aquelas cordas como se fossem cordões. E ela chorava. Mulher sabe fazer isso, né? Você não me ama. Você não revelou seu coração para mim. Você não conta qual é o segredo da sua força. Ele dizia, mas eu não posso falar. Aí ela faz um jogo de novo. Aí ele, olha, se fizer isso comigo, eu vou ficar fraco. Aí ela faz, chama os filisteus, ele vai brincando. Até que por último a Bíblia diz isso, que ela, na nossa linguagem nordestina, né, apurrenhou tanto Sansão, que ele não aguentou. Ficou dia e noite falando. Como diz o ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Foi falando. Chegou um momento que Sansão não aguentou. E a Bíblia diz que Sansão revelou todo o coração para Dalila. Uma mulher de Deus na vida de um homem, meu irmão, bota ele lá em cima. Mas uma mulher do inferno na vida de um homem leva ele para a sepultura. Uma mulher de Deus na vida de um homem é tocha, é luz que ilumina os olhos dele. Mas uma mulher do inferno na vida de um homem bota ele em total escuridão, em total treva. Aí a Bíblia diz que Sansão, agora com seus cabelos cortados, porque ele havia revelado que ele tinha um pacto de Nazireu com Deus. Não era que a força vinha do cabelo, a força vinha de Deus, mas ele tinha um pacto de Nazireu com Deus, ele não podia cortar o cabelo. E aí a Bíblia diz então que ela faz Sansão mais uma vez deitar sobre o seu colo, chama os seus servos, corta o cabelo de Sansão. E quando ela grita, os filisteus vêm contra ti, Sansão. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão achou que ele conseguiria se sair da mesma forma que ele se saiu da outras vezes. Mas ele não percebeu, olha só o que a Bíblia diz, ele não percebeu que o Espírito já não estava mais nele. Isso é um perigo, porque as coisas não acontecem da hora para a noite, do dia para a noite, as coisas acontecem progressivamente. Ninguém que está fervoroso hoje, orando muito, lendo a Bíblia, congregando com frequência, buscando a Deus, liderando na empolgação do reino, amanhã está desviado. Não, é um processo. É um processo. E Sansão, não sei porque estou falando de Davi, Sansão foi brincando nesse processo. Ele foi achando que a vida espiritual era uma brincadeira, ele foi brincando. E quando ele percebe, ele já não tinha mais força. E a Bíblia diz que os filisteus pegaram Sansão, escravizaram Sansão, furaram os 2 olhos de Sansão, botaram Sansão para ficar rodando em círculo numa pedra de moinho, igual um animal cego rodando ali, moendo aquele moinho. E eles zombavam de Sansão, caçoavam de Sansão, ridicularizavam Sansão. E por quê? Porque Sansão começou bem, mas por não ter vigiado, terminou mal. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então o grande segredo não é só começar, é como nós iremos concluir a nossa jornada, é como nós iremos terminar, é como nós iremos concluir, é como nós iremos chegar na linha final. De que maneira nós iremos chegar na rota final, queridos? Onde nós estaremos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se Jesus nos voltar a ter lá, daqui a 30, 40 anos, se Jesus nos voltar a ter lá. Onde nós estaremos? Como nós estaremos? Melhores ou piores? Como nós estaremos? Na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa casa, na nossa família. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então o grande segredo não é apenas começar, mas é concluir. Então a Bíblia fala de algumas pessoas que começaram muito bem, mas terminaram mal. Diga para o seu irmão, não é o seu caso. Diga assim, Deus vai te dar graça para você concluir o que você começou em Deus. Amém? Quantos recebem isso? Diga assim, eu receberei graça para concluir aquilo que eu comecei em Deus. Por outro lado, a Bíblia também fala de pessoas que concluíram o que Deus colocaram para elas concluir.
E uma dessas pessoas foi o apóstolo Paulo. Olha o que Paulo nos diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu queria que você, se possível, abrisse a Bíblia nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo foi alguém que foi chamado pelo Senhor. Paulo teve uma história com o Senhor extraordinária. Paulo teve uma experiência com Deus no caminho, né, de Damasco, poderosa. Uma experiência tremenda. Ele viu o próprio Jesus. Jesus apareceu para ele. Ele viu a glória de Deus. Ele teve uma experiência de conversão extraordinária, poderosa. Só que na jornada, porque a grande questão é a jornada, é o percurso, é a caminhada. Na jornada, a Bíblia diz que Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu humilhações, Paulo foi ridicularizado, Paulo foi chicoteado. Irmão, você tem ideia? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo recebeu 5 quarentenas de chicotadas menos 1, ou seja, 5 vezes 39 vezes. 5 vezes 39 vezes. Quantas chicotadas Paulo recebeu? Paulo tinha as costas todas marcadas. Ele chegava a dizer assim: ó, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A gente às vezes lê isso, acha que a marca de Cristo no corpo de Paulo é algo espiritual. Não, ele trazia marcas de ter apanhado muito por Jesus. Um homem que levou 39 chibatadas 5 vezes, 5 sessões de 39 chibatadas, imagine. E o chicote daquela época era terrível. Chicote de couro, na ponta dos chicotes tinham pedaços de ossos ou pedaços de ferro, que era para cortar mesmo. Tinha pessoas que morriam na sessão de chibatadas. Paulo enfrenta chicotadas, naufrágio, humilhações, perseguição, fome, perigo, nudez, todo tipo de coisa que você pensar. Então ele começou muito bem, teve uma experiência gloriosa com o Senhor, mas na jornada, no percurso, ele teve muito percalço, muitos desafios, muitas coisas que eram para desencorajá-lo, que era para fazer ele desistir, muitas coisas na jornada de Paulo, como ele disse em muitos momentos, coisas que vieram que ele desesperou até da própria vida, mas ele concluiu a sua jornada. Apesar do percurso ser desafiador, Paulo concluiu a sua jornada. Paulo concluiu aquilo que Deus colocou para ele ser e fazer. Paulo concluiu a sua missão. Paulo concluiu o projeto que Deus havia dado para ele. E aí ele diz assim, queridos, no versículo 4, capítulo 4, verso 7 e 8, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha o que Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, porque foi um combate, uma corrida, uma luta. Eu acabei a carreira, eu comecei e terminei. E como foi que eu terminei? Sem fé? Desesperado? Não, eu terminei com fé. Eu guardei a fé. Eu me mantive na fé. Do início ao fim eu me mantive na fé. Eu comecei em fé. Eu passei pelo processo em fé e eu concluí em fé. E se eu concluir em fé, tem algo me reservado para mim. Se eu concluir em fé, tem algo me esperando. Se eu concluir em fé, tem algo aguardando. Agora o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia uma coroa de glória, um prêmio especial. Queridos, todos os que concluem em fé receberão recompensa. Amém? Então Paulo concluiu. E olha que interessante. Quando eu estava preparando essa ministração e fazendo minhas anotações hoje à tarde, eu pesquisei esse mesmo versículo na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma versão contemporânea. E na linguagem de hoje, diz assim o versículo 7. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Eu estava lendo um livro essa semana, e o autor do livro falou sobre um corredor, uma corrida dessas, corridas mesmo, né, como é que chama esse tipo de corrida que eu esqueci agora? Alguém lembra?
maratona, não bem uma maratona, aquelas corridas que o cara dá um pique mesmo, bem. E ele estava nessa competição, e o camarada foi enviado de um outro país, para esse país que estaria acontecendo a competição. Um país asiático, não me lembro agora. E esse cara rodou, viajou, mais de, acho que 15 mil quilômetros para chegar lá, uma distância bem absurda, de um outro país. E ele começa a corrida, e depois de algum tempo correndo, acontece um acidente, e ele quebra a perna, ele se machuca, e os outros corredores continuaram, teve o vencedor, mas o que chamou a atenção do mundo todo para esse corredor, é que apesar da sua perna estar quebrada, ele está sentindo fortes dores, ele continuou se movendo em direção à linha de chegada. Ele não podia ter os mesmos movimentos velozes como os outros, não podia correr como os outros, mas ele continuou se movendo até a linha de chegada. Ele não ganhou a corrida, outros ganharam, todos os outros chegaram antes dele, ele foi o último a chegar, mas ele chegou lá. E quando o repórter perguntou para ele por que ele continuou, apesar de ter sua perna quebrada e estar sentindo fortes dores, ele disse: o meu país não me enviou aqui para eu começar a corrida, o meu país me enviou aqui para eu concluir a corrida. O seu país de origem, que é o céu, não te enviou aqui apenas para você começar, mas para você concluir. O céu não te mandou para essa terra porque você é do céu, a tua origem é o céu. O céu não te mandou para essa terra apenas para você começar o projeto de Deus, o sonho de Deus para a sua vida, família, casamento, ministério, célula, empresas, negócios, porque todas as áreas da tua vida tem um projeto de Deus para você. O céu não te mandou apenas para você começar, mas te mandou para você concluir. A sua missão é concluir. Diga amém. Então há uma graça de Deus para você concluir, há uma graça de Deus para você continuar. Diga aleluia. E sabe, queridos, Deus tem colocado sonhos no seu coração. O Espírito Santo tem gerado sonhos dentro de você. Porque quem gera sonhos no coração do crente é Deus. É o Espírito Santo que gera sonhos, que coloca sonhos. Os sonhos não vêm de você mesmo, os sonhos vêm de Deus. É Deus que dá sonhos para você, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação à sua vida espiritual, em relação ao seu ministério, em relação à sua empresa, aos seus negócios, aos seus empreendimentos. Quem coloca sonhos em você é Deus. E a palavra de Deus para você é: não desista dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Não desista dos projetos, dos planos que Deus colocou no seu coração. Não desista dos sonhos que o Senhor plantou em você, porque se você continuar, olha a palavra que eu estou usando, continuar confiando em Deus, continuar dependendo em Deus, continuar buscando o Senhor lhe dará graça para concretizar os seus sonhos, para ver os seus sonhos concluídos. Mas você precisa perseverar, você precisa continuar para ver essa conclusão. E aí a gente tem a história de José na Bíblia. A minha esposa se identifica muito com a história de José. E um dia a mãe dela disse assim para ela: minha filha, você é José. Foi isso? Os seus sonhos são como os sonhos de José. Os seus sonhos são como os sonhos de José. Porque José foi um sonhador. A Bíblia diz que Deus começou a dar um sonho a José. E ele com 17 anos começou a sonhar. E olha qual era o sonho de José. Ele seria um governador. Ele estaria governando. Ele estaria numa posição de governo. Deus deu esse sonho para José. Isso parecia tão distante da realidade dele, mas Deus deu esse sonho para José. E quando ele começou a contar o sonho para sua família, os primeiros que rejeitaram o sonho de José foi a própria família. O pai dele, quando ele contou o sonho, o próprio pai. A Bíblia diz que José era amado do pai, era um filho amado, filho caçulo, filho amado. Mas o próprio pai dele, Jacó, a Bíblia diz que repreendeu ele quando ele contou o sonho. Que sonho é esse que você está tendo? Que tipo de sonho é esse? E o pai o repreende. Quando ele conta os seus sonhos para os seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José invejaram José, começaram a odiar José.
Por que os irmãos de José odiaram José? A Bíblia é bem clara. Os irmãos de José odiaram José por causa dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Muitas vezes a primeira batalha começa em sua casa, começa em sua família. Não se preocupe, mantenha-se firme. Você foi chamado para concluir, não apenas para começar. E aí a Bíblia diz que ele começou bem, mas no percurso houve desafios. Os irmãos com inveja de José, a Bíblia diz que os irmãos tentaram matar José, pensaram em matar José. Imagine, pensaram em matar José. Mas aí alguém disse assim: mas rapaz, se a gente matar ele, a gente não vai ganhar nada com isso. O que adianta a gente matar ele? Ele não vai ganhar nada. Vamos fazer o seguinte: vamos lançar ele na cisterna, depois a gente vende ele como escravo e a gente ganha alguma coisa com isso. Lançaram José na cisterna, depois venderam José para uma caravana de ismaelitas como escravo. Venderam o próprio irmão deles como escravo. E aí inventaram uma mentira para o pai, dizendo: olha, um animal feroz, será que não devorou José? Mataram um animal, melado de sangue a roupa de José, para dizer para o pai que ele tinha sido devorado por um animal. E venderam José então como uma caravana de escravos ismaelitas. Aí José chega no Egito e essa caravana de escravos vende José para um líder lá da guarda real do Egito, Potifar. E José entra na casa de Potifar como escravo. Só que a bênção de Deus estava sobre José, e onde ele chegava ele prosperava. Ele se tornou um escravo muito próspero ali. Tudo que ele colocava as mãos para fazer prosperava, e o patrão percebeu isso, e o patrão começou a colocar ele em posições melhores. E a Bíblia diz que a mulher do cara começou a ter desejos por José. E ele foge disso, porque ele tinha sonhos. E quem tem sonhos de Deus se protege, irmãos. Se você tem unção, irmãos, deixa eu te falar algo. A unção custa caro. Os sonhos de Deus custam caro. Se você tem unção de Deus na sua vida, você tem que se proteger o máximo que você puder. Porque se José tivesse tido uma relação com aquela mulher, imagine um jovem, um menino novo, cheio de hormônio, uma mulher experiente de cama inclusive. Imagine a tentação terrível que José enfrentou ali. Mas José tinha um sonho. Ele sabia que tinha que proteger o seu sonho. Ele sabia que tinha que guardar a unção. Amém? Vocês estão entendendo, povo lindo do Senhor? Ele sabia disso. Então aquela mulher tenta de todas as formas seduzir José para que ele se deite com ela. E a Bíblia diz que ela vai insistindo dia após dia. E ele dizendo: não, eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso pecar contra o teu marido, ele me deixou tudo aqui na casa, está sob minha responsabilidade, menos você, porque você é mulher dele, eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra Deus. O temor do Senhor no coração dele, e ela insistindo dia após dia. Eu fico pensando isso. O menino de hoje, irmãos, meu Deus do céu. Aí a pergunta: quem foi mais forte? Sansão ou José? Quem foi mais forte? Sansão ou José? Porque Sansão tinha força física, mas José tinha força de caráter. E a força de caráter é muito mais preciosa do que a força física. Não adianta você ter muitos músculos se você não tem força de caráter. Não adianta você ter muito dinheiro se você não tem força de caráter. Não adianta você ter muita popularidade se você não tem força de caráter. Porque uma hora tudo vai ruir, porque o caráter é o alicerce. O caráter é a estrutura que você precisa para suportar o peso das bênçãos e da glória que virá sobre você. A gente às vezes está pedindo uma bênção a Deus. Deus está dizendo assim: peraí meu filho, peraí que eu estou fortalecendo o teu caráter. Porque se eu mandar a bênção agora, você não aguenta o peso. Imagine se eu quisesse construir aqui em cima desse templo mais 5 estruturas dessas. Não aguentava. A estrutura não aguenta esse peso. Para eu construir mais aqui, eu teria que ter fortalecido as bases muito mais. Vocês estão entendendo? Então o teu caráter, o nosso caráter é alicerce, é estrutura, irmãos. A gente está pedindo: Senhor, manda mais bênção, Senhor, manda mais bênção. Deus está dizendo: meu filho, teu caráter não está pronto ainda. Se eu mandar, a bênção vai ser tão pesada sobre você que te arrebenta. Você não aguenta. Se você não tiver caráter, a bênção não te destrói. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Deus estava construindo o caráter de José no meio daquela peleja. E a Bíblia diz então que José foge. E a roupa dele fica na mão daquela mulher. E ela aproveita isso para incriminar José. E José vai parar onde? Na cadeia. Ele passa uns anos na cadeia. Mas ele continua sonhando.
Ele continua crendo que ele estava no processo de Deus. Ele continua crendo que Deus iria concretizar, cumprir os sonhos dele na vida de José. E quando está se completando o tempo dele, ele interpreta o sonho de 2 dos prisioneiros, e acontece exatamente como ele interpretou. Os caras saem da prisão, um morre como ele falou que ia acontecer, e o outro é restituído ao seu cargo. Passa mais 2 anos, mais 2 anos, e a Bíblia diz que nesses 2 anos, José ficou ali esperando. Um dia Faraó teve um sonho, e ninguém soube interpretar o sonho de Faraó. Faraó já estava desesperado. E aí alguém falou assim: olha, Faraó, há um hebreu na cadeia, e ele pode interpretar os seus sonhos. Mandaram chamar José. A Bíblia diz que José estava ali com aquela roupa de prisioneiro, barba grande. Ele faz a sua barba, todo o protocolo para estar com o rei. Se arruma, tira a roupa de prisioneiro e vai estar com o rei. Interpreta os sonhos do rei. E o rei disse: outro homem não pode assumir esse cargo senão você. E da prisão, ele se torna o governador de toda aquela potência mundial que era o Egito na época. Deus concluiu os sonhos de José. Deus completou os sonhos de José. Algum tempo depois, seus irmãos tiveram que ir ao Egito, e literalmente eles se curvaram diante de José. José perseverou. Então não desista dos sonhos que Deus te deu. Aquele que completou a obra, aquele que chamou você, que deu uma missão para você, que deu um sonho para você, que colocou projetos no seu coração, ele está dizendo para você: eu vou cumprir esses projetos, eu vou cumprir esses sonhos, eu vou cumprir. Não importa, talvez você está agora como José, talvez você está agora no processo, porque tudo tem um processo. Entre o início e o fim tem um processo, queridos. Um processo. José passou no processo da inveja dos seus irmãos, no processo da humilhação dos seus irmãos, no processo da crítica dos seus pais. Ele passou no processo de ser jogado na cisterna, de passar medo, frio, noite sem dormir. Passou pelo processo de ser humilhado numa caravana de ismaelitas como escravo. Passou pelo processo de ficar preso. Passou pelo processo de ser acusado. Irmãos, não tem nada que lhe doa mais do que ser acusado injustamente. Uma acusação injusta machuca demais. Você ser acusado de algo que você não foi, ir para a cadeia por um crime que você não cometeu, correndo risco até de morrer. Eu tenho para mim que o cara só não matou ele porque ele conhecia a mulher que tinha, Potifar. Porque adultério naquela época a pena não era cadeia, era morte. Foi preso, teve todo o processo. Mas no final Deus concluiu o sonho que Deus tinha dado para ele. Deus colocou sonhos em você. Deus colocou sonhos em você. Quem dá sonhos é Deus. Quem gera sonhos é Deus. Talvez você esteja no processo de Deus, mas não desista. Continue confiando, continue perseverando, continue orando, continue clamando, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, porque no tempo do Senhor, Ele vai tornar os seus sonhos realidade, Ele vai concretizar os seus sonhos para a sua família, para o seu lar, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida espiritual, para o seu ministério. Ele vai concluir os sonhos que Ele te deu. Amém, gente? Não importa o processo que você esteja agora, continue. Eu lembro da minha esposa, quando ela começou sonhando com ser psicóloga. Há muitos anos, eu acho que quase que desde que a gente começou na vida matrimonial, que ela fala desse sonho. E ela já tinha essa pegada, essa unção para isso. Para cuidar de pessoas, para conversar com as pessoas, para aconselhar pessoas. E ela falava desse sonho. Deus colocou um sonho no coração dela. E eu lembro que um dia, morando ali naquela casa, vizinho a ti, lembra? Morei aqui vizinho ao irmão. Eu morando ali, ela começou a chorar e disse assim: ah, amor, esse sonho está tão longe, parece tão difícil. Eu disse: não, meu amor, não é difícil não, é fácil. Faça o vestibular. Ela disse: mas é muito cara, a mensalidade é muito cara.
E olha, para a nossa realidade da época, era muito cara mesmo, para a nossa realidade. Eu disse para ela assim, meu amor, faça. Quando você passar, a gente pensa na outra parte, mas agora você tem que fazer. Ela fez, passou, e agora? E agora, amor, passei, e agora? Vamos fazer a matrícula e o dinheiro, Deus vai prover. Deus proveu, a gente foi lá, fez a matrícula. E aí a gente tinha que pagar os 6 meses adiantado. E agora? Vamos dar cheque. Eu não uso cheque, né? Aí eu fui no banco, especificamente para pegar os cheques da minha conta, que eu não uso, mas foi necessário. Eu fui lá em Jequié, na época eu só pegava em Jequié, eu fui em Jequié, porque para pegar aqui tinha que pedir, esperar, chegar, aquela coisa toda. Então em Jequié pegava direto na máquina, né? Aí eu fui em Jequié, peguei o cheque, vamos lá. Aí fiz o cheque nos valores. Amor, Deus vai prover cada mês, fique em paz. Aí a gente ia pagar o semestre todo, né? Paguei o semestre todo. Aí ela começou. E cada mês, irmãos, ela foi fazendo uma parte. Foi concluindo uma etapa. Primeiro semestre, terminou, glória a Deus. E aí, amor? Segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre. E foi fácil? Não. Uma jornada. Todo dia começar a se arrumar 5 e pouca da tarde, ia para Jequié, chegava aqui quase meia-noite. Tinha dia que o carro quebrava, tinha dia que o carro atrasava. Era um desafio para ela, era um desafio para mim. Mas ela foi na jornada até que concluiu o curso. O segredo não é só começar, mas é concluir. E hoje, para a glória de Deus, ela é uma psicóloga extremamente preparada. Extremamente preparada. E eu vi essa mulher virando a noite estudando, virando a noite lendo, virando a noite fazendo anotações. Muitas vezes botava uma garrafa de café aqui e passava a noite. Eu dizia, amor, vem dormir, eu não posso, tenho que estudar. Mãe de 3 filhos, me ajudando no ministério pastoral e ainda com essa jornada de universidade. E ainda não sendo na sua própria cidade. Deu vontade de desistir? Eu nem sei se ela deu vontade de desistir, eu acho que não, porque ela era muito determinada, né? Mas teve momentos muito difíceis. E eu lembro que às vezes tinha uma aula só. Eu ia dizer para ela, amor, não vai hoje não, um frio como esse, né? Não ia ter atividade, não ia sair para nenhuma célula, não ia ter nenhum culto, queria ficar com minha esposa ali, né? Curtir um pouquinho a minha esposa, dizer, amor, vai hoje não, fica aqui hoje, fica aqui comigo hoje. Ela disse, não posso, meu, mas só tem uma aula. Ela disse, mas essa aula é muito importante, eu tenho que estar lá. E ela ia. Um percurso, uma jornada. Aí ela concluiu. E hoje quem é atendido por ela, irmãos, é muito abençoado, porque além da graça, além do conhecimento, né, na área dela, ela tem algo especial, que é a unção de Deus. Isso faz toda a diferença, né? Ela tem a unção de Deus, que faz toda a diferença. Por que eu estou contando o exemplo da minha esposa? Porque era um sonho que para a gente, talvez para algumas pessoas parece algo fácil, mas para a gente não era. Para a nossa realidade era muito difícil. Você está entendendo, sim ou não? Para a nossa realidade era muito difícil, mas ela concluiu. E o sonho dela se tornou realidade. Então não importa qual sonho que Deus lhe deu, você precisa perseverar, continuar, porque no tempo do Senhor, Deus vai tornar esse sonho realidade para a sua família, para o seu ministério, para a sua célula, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, amém, para a sua saúde, para qualquer outra área da sua vida. O segredo não é apenas começar, é concluir o que você começou. Amém. Você recebeu a graça não apenas para começar, mas para concluir o que Deus colocou em seu coração. Diga comigo, eu recebi graça de Deus, não apenas para começar, mas para concluir o que Deus colocou no meu coração. Mais uma vez, eu recebi graça de Deus, não apenas para começar, mas para concluir o que Deus colocou no meu coração. O que Deus colocou no seu coração? Quais são os sonhos que Deus tem te feito sonhar? O que Deus tem falado com você? O que Deus tem ministrado a você? O que tem queimado no seu coração? O que tem ardido no seu coração? O que você faria se você não tivesse nenhuma preocupação com dinheiro? Ah, meu Deus, eu tenho esse sonho, mas a questão é o dinheiro. O que você faria se essa questão de dinheiro não fosse válida? O que você faria? Pois o meu Deus e o seu Deus é o Deus que provê para cada uma das suas necessidades. Se Ele te deu um sonho,
se Ele colocou em você uma visão, um projeto, se Ele falou algo com você, se Ele ministrou no teu coração, não importa quanto tempo tenha isso, Deus vai prover os meios, as circunstâncias, os recursos para que esse sonho se torne realidade, no nome de Jesus. Mas você precisa dar um passo de cada vez e saber o seguinte: Ele te deu a graça para concluir o que você começou. Quando você for tentado a desistir, seja em que área for, quando você for tentado a desistir, quando o desencorajamento bater a porta da sua vida, do seu coração, quando você se sentir desmotivado, desencorajado, quando você dizer assim: não aguento mais não, eu vou lançar a toalha, é demais para mim. Não, você não vai dizer isso, você vai levantar as mãos e vai dizer: Senhor, o Senhor que me deu a graça para começar, o Senhor me dará a graça para concluir, o Senhor que me deu a graça para iniciar, o Senhor me dará a graça para chegar na linha de chegada, o Senhor me dará a graça para concluir esse projeto, essa missão, esse sonho. Amém? A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo será aprovada. Toda língua que se levantar contra os justos de Deus será reprovada, e toda arma forjada será destruída. Agora eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos: não há recompensas para os desertores, não há recompensas para os que ficam para trás, não há recompensas para os que desistem, não há recompensa para aqueles que, por causa de suas desculpas ou dos desafios, ou seja lá o que for, abre mão do projeto de Deus para as suas vidas, do plano de Deus para as suas vidas, da vontade de Deus para as suas vidas. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler alguns versículos de Apocalipse 2 e 3 agora. Toda recompensa é para quem conclui. Toda recompensa é para quem chega aonde Deus mandou ele chegar. Toda recompensa é para quem persevera, é para quem continua fazendo o que Deus quer que ele faça. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Apocalipse 2, 7. Abra sua Bíblia e já deixa em Apocalipse, não fecha, tá? Porque a gente vai ler alguns versículos de Apocalipse 2 e alguns de Apocalipse 3. Para ser mais preciso, 4 de Apocalipse 2 e 3 de Apocalipse 3. Olha o que diz o verso 7. Apocalipse 2, 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A primeira recompensa, Deus está dizendo: eu vou dar uma recompensa para quem vencer, para quem concluir, para quem chegar na linha de chegada. Eu vou dar uma recompensa para o vencedor. A recompensa não é para o perdedor. A recompensa não é para quem deserta. A recompensa não é para quem desiste no meio da estrada. A recompensa não é para aquele que usa desculpas e para a caminhada. A recompensa é para aquele que, apesar de todos os desafios, de todas as batalhas, de todas as lutas, creu no seu Deus, confiou no seu Deus, buscou o seu Deus e disse: Senhor, sozinho eu não consigo, mas pela tua graça eu vou concluir, pela tua graça eu vou completar a minha missão, pela tua graça eu vou chegar na linha de chegada, pela tua graça eu vou concluir esse projeto, esse sonho, pela tua graça, Senhor, eu vou chegar lá. Eu não vou desistir da minha caminhada de fé, eu não vou desistir da minha caminhada com o Senhor. Aí Deus está dizendo: ao vencedor, não perdedor, ao vencedor eu vou dar o quê? Verso 7, que se alimente da árvore da vida. Verso de número 11 agora, verso de número 11, olha o que diz, verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Mais uma vez Deus está dizendo: é para quem vencer, não é para quem perder, é para quem vencer. É para quem vencer. Verso de número 17 agora, verso de número 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Mais uma vez o Senhor Jesus está prometendo uma recompensa para os vencedores, queridos. Vocês estão entendendo? Diga amém. É para quem vencer. Mas pastor, está difícil, mas Deus te deu graça para concluir. Mas pastor, a situação está arrochada, mas Deus está te dando graça para continuar, graça para perseverar. Ele continua, versículo de número
26, ele diz assim no verso de número 26, ao vencedor, olha o que está dizendo, que guardar até a metade do caminho. Que guardar até um terço do caminho, que guardar até um quarto do caminho, que guardar até quase chegar lá. É assim que diz? Não, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem é? Quem vencer, quem perseverar, quem chegar até o fim. Capítulo 3 agora, versículo de número 6, verso 5, diz assim: ao vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, é para quem vencer, irmãos, é para quem vencer. Versículo de número 12 agora, verso 12 diz assim: ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora o último versículo, versículo 21. Olha o que está escrito, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, aleluia, como também eu venci. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, ele está dizendo: a minha vitória, a minha conclusão é o estímulo que você precisa para concluir. A minha conclusão, a minha vitória é o encorajamento que você precisa para concluir, para terminar a jornada. Ele está dizendo: olha, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, meu irmão. Não é para quem deserta, não é para quem volta atrás, não é para quem abandona o barco, não é para quem desiste por conta de muitas desculpas, não, é para quem persevera, é para quem continua, é para quem, sabe, tem na sua vida essa unção de perseverança. Continuar. Isso para tudo. Pastor, eu aplico isso em quê? Em tudo. Não é só na vida espiritual, é em tudo. Na vida espiritual também, é claro, mas é em tudo. Você tem que continuar fazendo aquilo que você sabe que é certo. Mas tem dias tão difíceis, pastor, mas Deus vai lhe dar graça. Você sozinho não consegue. Jesus disse, João 15:5, sem mim nada podeis fazer, com Jesus. Não tente fazer sozinho, que você não consegue. Você não dá conta sozinho do recado. É com Jesus. É com Jesus. Muitas vezes você vai precisar dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a ser um pai melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor. Me ajuda, Senhor, a ser um empresário melhor. Me ajuda, Senhor, a ser um líder de célula melhor. Me ajuda, Senhor, a ser um pastor melhor. Me ajuda. Eu não dou conta do recado sozinho. Senhor, tem misericórdia de mim, dá graça. E Ele vai dizer: a minha graça te basta. Você vai sempre ter graça para superar. O segredo é continuar confiando no Senhor. Amém? Diga amém se você está entendendo. Eu queria ler com vocês um texto que está lá em Mateus. Eu achei esse texto muito forte. Estava meditando nele hoje à tarde, enquanto preparava essa ministração. Mateus 24, versículo 10 a 13. Agora Jesus pega mais pesado ainda. E agora ele vai falar não apenas de recompensas da eternidade, mas de salvação. E olha que interessante isso. Mateus 24, versículo 13, versículo 10 a 13. Eu vou ler na versão contemporânea, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, Mateus 24, 10 a 13, diz assim: quantos acharam, digo amém? Nessa época, ele está falando da época do fim, né? É a época que a gente está vivendo hoje, essa é a época. Nessa época, muitos vão abandonar a fé. Você se identifica com isso? Sim ou não? Com esse tempo, não com isso aqui de abandonar a fé, mas no sentido com esse tempo. Você está vendo muita gente abandonando a fé? Hoje é um tempo desafiador, gente. As pessoas estão abrindo mão dos princípios elementares da palavra de Deus. A gente tem visto pastores, teólogos falando cada loucura. Sim ou não? Abandonando assim os princípios elementares da fé. Não é nem uma questão assim secundária, são questões elementares.
Jesus está dizendo, olha, nessa época, muitos vão abandonar a sua fé, e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos vai esfriar. Agora olha o que ele diz no versículo 13. Mas quem ficar firme até o fim, será? Será o quê? Salvo. Ele está dizendo, você começou na fé, você começou bem, mas deixa eu falar algo para você. Irmão, Jesus nunca deixa a gente sem instrução. Ele está dizendo, no meio do caminho vai ter percalço, no meio do caminho vai ter desafios, no meio do caminho vai ter lutas, no meio do caminho vai ter distrações para te arrancar da caminhada. A Bíblia diz que Jesus é a porta, mas Ele também é o caminho. Você passa por a porta, mas você tem que continuar andando no caminho. Ele está dizendo, olha, nessa época, que é a época que a gente está vivendo hoje, está falando da época do fim, que é exatamente essa época que a gente está vivendo, vai ter muita gente abandonando a fé. Você vai ver muita gente abandonando a fé, abandonando Deus, abandonando a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não é verdade, relativando as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Você vai ver isso acontecendo o tempo todo. Você vai ver teólogos, teólogos renomados abandonando a fé, teólogos renomados abandonando as Escrituras. Você vai ver teólogos renomados abandonando a palavra de Deus. Você vai ver pastores fazendo isso. Você vai ver gente de todo tipo fazendo isso. Você vai ver muitos falsos profetas levantando. Você vai ver muita gente sendo enganada, muita gente sendo seduzida por um evangelho sem cruz. Você vai ver muita coisa acontecendo, você vai ver muita maldade se espalhando. E ele está dizendo, olha, vai se espalhar tanta maldade, tanto, que muita gente vai perder o amor. Muita gente vai perder o amor. Vai perder o primeiro amor. Aí ele diz, mas quem permanecer firme até o fim, não é até metade do caminho. Quem permanecer firme até o fim, quem continuar, quem perseverar, quem, pela graça do Senhor, concluir a jornada, será salvo. Ah, Senhor, eu não continuei porque o meu amigo falou mal de mim, Senhor. Ah, Senhor, eu não continuei porque o pastor caiu em adultério, Senhor. Ah, Senhor, eu não continuei porque a mulher do pastor é fofoqueira, Senhor. Ah, Senhor, eu não continuei porque na igreja tinha um bando de caloteiro, meu Deus, que não pagava as contas, dava mau testemunho. Sabe o que o Senhor vai falar para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O evangelho não é para quem dá desculpa, meu irmão, minha irmã. É para quem persevera. É para quem continua. Pela graça do Senhor, o Senhor tem me sustentado para permanecer. Como eu posso dizer, como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E eu peço, Senhor, me dá graça para continuar. Eu tenho 27 anos de jornada. E eu já vi de tudo que você pensar. De tudo que você pensar, eu já vi. De tudo. Todo tipo de coisa que poderia escandalizar, afastar as pessoas. Desde novo convertido já encontrei pessoas escandalizando. Desde líderes a pessoas comuns da igreja. Mas sabe o que eu fiz? Segui o conselho de Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Olho para Jesus, olho para Jesus. Claro, tem pessoas que me inspiram sim. Tem homens de Deus que me inspiram sim, mas se esses homens falharem, eu estou olhando para Jesus. Eu continuo firme com Jesus. Não é porque um homem que eu me inspiro caiu. É claro que nós precisamos de pessoas que nos inspirem. Mas se uma pessoa que me inspira cai, deixe de continuar na jornada, eu não posso parar porque essa pessoa parou. Eu tenho que continuar. Porque no final das contas não vai ter desculpa. Quem ficar firme até o fim será salvo. Deus está te dando graça para concluir a jornada. Diga amém. Diga, Deus está me dando graça para continuar a jornada, para concluir a jornada e para ser aprovado na jornada. Você talvez está no tempo do teste. Seja em que área for, irmão, você aplica todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Você começa uma empresa,
empolgada, cheia de vida, né? Na jornada tem os desafios. Sim ou não? Cliente que não paga, cliente caloteiro, sócios que ultrapassa, sócios que dá calote, imposto alto do governo, dificuldades que você tem, enfim. Mas se Deus te deu um projeto, porque para o crente, a empresa não é só um meio de ganhar dinheiro, é uma forma de servir e de cumprir um propósito de Deus. Entenda isso. A sua empresa não é apenas uma forma de ganhar dinheiro, é um chamado para cumprir um propósito, para abençoar pessoas, para alegrar pessoas, para tornar o sonho de pessoas realidade. Você está entendendo, gente? Então, se Deus colocou esse projeto no seu coração, na caminhada vai ter percalços, vai ter lutas, vai ter desafios. E você tem que perseverar crendo que aquele que te deu a graça para começar, te dará a graça para concluir. Seja em que área for. Isso você pode aplicar em todas as áreas da sua vida, todas. Família, vida espiritual, ministério, todas as áreas. Aquele que te deu a graça para começar, te dará a graça para concluir. Você recebeu a graça para continuar fazendo o que é certo, fazendo o bem. A Bíblia nos fala em Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 diz assim, que você recebeu a graça para fazer o bem. Amém? O bem. Continuemos fazendo o bem. Sem desanimarmos, porque a seu tempo nós iremos colher. Não nos cansemos. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos desanimemos de fazer o bem. Continuemos a fazer o bem. O que é o bem? O bem é aquilo que é certo. O bem aqui a gente às vezes interpreta só fazer o bem ao próximo, ajudar o necessitado. Não, fazer o bem significa fazer o que é certo. Fazer o bem significa fazer o que Deus mandou você fazer. Fazer o bem significa fazer o que Deus colocou no seu coração para fazer. Cumprir o teu chamado, cumprir o teu propósito. Isso é fazer o bem. Então continue orando, continue confiando, continue semeando, continue sendo generoso na obra de Deus, continue ajudando pessoas, continue compartilhando o Evangelho, continue liderando célula, continue exercendo o seu ministério, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, pois no tempo certo você vai colher se você não desfalecer, se você não desanimar, se você não desistir. É isso que Gálatas 6:7 diz. Não nos cansemos, 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não desanimarmos. Alguns dias atrás eu estava ministrando aqui na igreja, um tempo desse chuvoso assim, bem chuvoso, um sábado à noite. Aí o primeiro que chegou foi Gilson. Aí depois de Gilson chegou Amor, minha esposa, e depois chegou John. Depois chegou Paty também, não foi? 4 pessoas. E eu tinha gastado horas ali preparando aquela ministração. Estava num gás para ministrar. Estava num gás, sabe? Gastei horas preparando. Quero ministrar esse povo que vai vir. Quero liberar algo de Deus para eles. E aí veio 4 pessoas. Começou com Gilson. Quando Gilson chegou, a gente começou uma oração. A gente fez uma oração aqui tremenda, maravilhosa. Só eu e ele. E o fogo caiu. Só eu e ele. Depois John chegou, o fogo continuou. Depois Amor chegou e Paty, o fogo continuou. Aí eu ministrei uma palavra com garra, com unção, com vida. E Gilson estava com a agendazinha dele lá, escrevendo tudo que eu estava falando. E eu estava ministrando uma empolgação, parece que eu estava ministrando num estádio lotado de gente. Por que eu estou falando isso para você? Porque na caminhada tem desafios. Eu preparei uma palavra esperando que viesse uma multidão para receber. Só veio 4 pessoas. Mas eu ministrei com a mesma graça, o mesmo fervor, o mesmo ânimo. E aí a pastora perguntou para mim assim depois: Amor, tu gravou essa ministração? Tu gravou essa palavra? Eu disse: não. Era para ter gravado. Eu acabei esquecendo, mas era que postando para quem estava presente. Então, por quê? Seja em que área for, vai ter momentos desafiadores para você. Você tem que continuar fazendo o que Deus mandou você fazer.
continuar. E poderia dizer assim, puxa, só veio 4 pessoas, deixa aqui, preparei com tanto gosto essa ministração, deixa eu outro momento, gente, vamos fazer uma oraçãozinha aqui rápida, eu vou despedir vocês, em outro momento a gente dá essa palavra com mais gente. Não, continuei fazendo o que Deus mandou fazer. Quando terminou o culto, Gilson falou para mim assim, pastor, eu estava precisando dessa palavra, estava pensando nisso hoje, pedindo a resposta de Deus hoje, e essa palavra foi a resposta que eu estava precisando, que eu estava pedindo a Deus. Se eu deixasse de ministrar, eu teria deixado de receber. Então, com desafios ou com lutas, faça o que Deus mandou você fazer. Deus não mandou você fazer, não foi Ele que lhe chamou, não foi Ele que colocou em você a missão, não foi Ele que colocou em você um projeto, não foi Ele que colocou em você o sonho, não foi Ele que lhe deu uma palavra. Vá, meu filho, que eu sou contigo, vá, minha filha, que eu sou contigo. Não foi Ele que lhe disse. Então persevere, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, porque no tempo certo você vai colher. Fique de pé. Eu quero dizer para você, mantenha a sua tocha acesa. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado assim, mantenha a sua tocha acesa. Mantenha a sua tocha acesa. Não sei se que vocês já viram aquela corrida com as tochas. Quem já viu? Quem já viu aquela corrida com as tochas? Passa para o outro a tocha, não é assim? Um corredor passa a tocha para o outro. Agora deixa eu dizer algo para você. Eles não apenas têm que chegar no final da corrida. Não. Eles têm que chegar no final da corrida com a tocha acesa. Se a tocha apagar no meio da jornada, eles perderam o campeonato. Eles têm que chegar no final com a tocha acesa. E você vai concluir a sua jornada, eu quero profetizar isso, com a tocha acesa. O fogo do Espírito Santo ardendo no seu coração. Coloca a tocha, acende para o outro continuar, né? Mas o que chega na linha de chegada lá, tem que estar com a tocha acesa, não é? Então você vai continuar com a sua tocha acesa. Você será, eu quero profetizar isso, como as 5 virgens prudentes, que quando o noivo chegar, vai ter azeite na sua lamparina, a tocha vai estar fumegando, vai estar acesa, vai estar queimando, vai estar ardendo. Você será como a noiva prudente, com azeite na sua lamparina. Amém? Levante suas mãos aos céus, vamos orar, queridos. João, vamos orar. Eu queria orar com você nessa noite, e você vai pedir, Senhor, me dê graça para concluir, né? Me dê graça para continuar. É fácil?